Muito boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer imensamente essa oportunidade, e registrar também que estou muito feliz de estar aqui convosco nessa tarde, num momento tão especial em que se discute, e também se comemoram os 200 anos da Congregação Beneditina. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu agradeço especialmente a Dom Mauro, quem me fez o convite, quem formulou o convite, mas também dou os parabéns à comissão executiva, à comissão científica, e da mesma forma saúdo os presentes fisicamente e do mesmo modo aqueles que nos acompanham de maneira remota. Essa apresentação, ela tem como suporte um conjunto de fontes, em geral de natureza administrativa, jurídica, são decretos, alvarás, requerimentos, e também alguns documentos que tratam de punições a alunos que estudaram na Academia Real de Guardas Marinha. Talvez a essa altura as senhoras e senhores se perguntem por que que, num conjunto de comemorações dos 200 anos da Congregação Beneditina, há também uma apresentação sobre a Academia Real dos Guardas Marinha. É porque quando houve a transferência da corte portuguesa para o Brasil, nomeadamente para o Rio de Janeiro, em 1808, a academia se instalou justamente no Mosteiro de São Bento. E foi graças a esse acolhimento, é um acolhimento longo, a academia esteve aqui entre 1808 e 1839, portanto, são algumas décadas, e graças a esse acolhimento, de alguma forma, a academia pôde continuar cumprindo as suas atividades num momento extremamente delicado para a formação do Estado e da nação brasileira, porque havia um conjunto de guerras, não só as guerras de independência, mas também, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, e depois um conjunto de guerras civis que ocorrem na década de 1830, no período regencial. Então, se trata de um momento muito especial de formação do Estado, da nação, mas também de formação de um braço armado do Estado, que é a própria Marinha de Guerra. Então, de fato, para começar, não é, eu preciso referir não só essas fontes manuscritas, originais, primárias, mas também um conjunto de trabalhos que desde os anos 80 vem significando e ressignificando, fazendo e desfazendo a história da Academia Real dos Guardas Marinha. O primeiro trabalho emblemático é provavelmente o do comandante, também professor Antônio Luiz Porto e Albuquerque, que foi professor da Escola Naval e também aqui da Faculdade de São Bento, mas de lá para cá um outro conjunto de trabalhos é bastante significativo, como por exemplo do Dr. Nuno Ferreira, da Luana Donin, Carlos André Lopes da Silva e André Pereira, são os principais autores que têm trabalhado com esses temas. Bom, quando se desenvolve uma filosofia iluminista no século XVIII, sobretudo na segunda metade do século XVIII, há um esforço para a racionalização da guerra e para a otimização dos recursos militares. Não apenas os recursos materiais, que causavam custo às monarquias europeias, mas também há um certo esforço para a redução das formas de violência e para alguma limitação do número de mortes em caso de conflitos. E naquela altura, não é? E principalmente depois da filosofia do Immanuel Kant, por exemplo, que é muito idealista, se imaginava que uma matematização dos processos de guerra, ou seja, uma guerra que agora não era vencida necessariamente a partir de uma violência deliberada, mas uma guerra que era calculada, era planejada, preparada, previamente imaginada, portanto, ela poderia reduzir o número de mortos. Ou seja, procurava-se de alguma maneira civilizar a guerra. E foi nesse contexto, não é, que vários matemáticos começaram a produzir tratados e
Isso gerou impactos não só numa cultura letrada europeia vinculada ao universo militar, mas também houve um conjunto de impactos no ensino. Isso se desenvolve com muita contundência em vários países europeus, mas sobretudo na Prússia. Na segunda metade do século XVIII, os prussianos, ou seja, os alemães do século XIX, sobretudo, eles vão investir naquilo que eles mesmos chamaram de uma regimentalização, ou seja, da organização das forças de combate em regimentos. E disso se desenvolve uma cultura regimental, uma cultura que passava a valorizar agora a ciência da guerra, a dissocialização de futuros militares para uma ressocialização vinculada às formas do combate, uma cultura baseada na disciplina, na ordem, que também valorizasse o nacionalismo e que aprendesse de maneira simulada, por meio de um conjunto de simulações, uma guerra que tinha objetivos bem definidos e finalidades muito bem delimitadas. E com isso, esperava-se que houvesse uma redução da violência. Os militares agora faziam exercícios propriamente militares em que eles simulavam ambientes de guerra. Algo que tem a ver, por exemplo, com as concepções de Kant sobre a ideia do sublime, de Hegel sobre a ideia do sublime, do sublimar, de endurecer o coração em função de um conjunto de exercícios. O ápice desse processo se encontra num tratadista que publicou um trabalho, na verdade, o trabalho foi publicado pós-mortem, em 1832, que é o Karl von Clausewitz. Ele escreveu uma espécie de um tratado científico da guerra. Não é o primeiro tratado nessa direção, mas é um tratado em que o Clausewitz propõe uma guerra civilizada, que é sobretudo a guerra entre estados, uma guerra que, segundo ele, é verdadeira e se difere da guerra real, a guerra que acontece na prática, porque os exércitos são disciplinados, então não violam as mulheres, não torturam prisioneiros, não queimam nem saqueiam cidades, eles têm objetivos muito bem definidos. E dessa maneira se procurava, assim, evitar uma guerra endêmica, que, segundo o próprio Clausewitz, quem promovia eram os selvagens. E aí, para ele, quem são os selvagens? São os americanos, os indígenas, os africanos, ou seja, os não europeus. Então, essa conceituação da guerra, que inclusive cria um vocabulário próprio para a guerra, as ideias de tática, logística, estratégia, elas se desenvolvem nesse momento e há também uma proliferação das academias. Então, um autor muito importante, que é o John Keegan, ele vai dizer que mais ou menos em 1770, na Prússia, havia alguma coisa em torno de 36, 40 regimentos, mas em 1830, em 1820 alguma coisa, havia quase 400 regimentos. O próprio Clausewitz vai ser diretor de uma escola militar em Berlim. A gente poderia refletir, não é, se a criação dessas academias, por meio de um processo de seleção social, gera uma abertura para que toda a sociedade passe a ter acesso às armas, ou se, ao contrário, se há um recrudescimento de maneira que apenas uma elite possa acessar as armas. Mas essa talvez seja uma discussão que pode ficar para um outro momento, em função aqui do nosso tempo. Então, se nós pensarmos, não é, no que se passa especificamente em Portugal, durante o governo do Marquês de Pombal, durante o reinado de Dom Pedro, há primeiro a criação do posto de guarda-marinha, que é aquele que deveria zelar pelas coisas do mar, pelas coisas da marinha. Há a criação do posto, mas não há a criação de uma academia correspondente. E isso ocorre em 1761, com a apresentação de 24 vagas para jovens de origem aristocrática. Havia uma série de critérios que depois apresento aqui muito brevemente. Em 1774, esse modelo é extinto, mas é criada uma academia cujos processos de seleção e de recrutamento são mais flexíveis. Não necessariamente aristocratas deveriam se vincular, e esses jovens não tinham um caráter militarizado, eles entravam efetivamente numa espécie de uma escola de náutica,
para aprender a navegar. Em 1779, aí sim se cria uma Academia Real de Guardas Marinha mais formalizada, e 3 anos depois, em 1782, se cria um braço armado dentro dessa academia, que é a origem, não é? Ou se considera, já digo por quê, da Escola Naval portuguesa e também brasileira. É um pouco complicado, mas eu chego lá. Então, é em 1796 que se definem os estatutos dessa Academia Real de Guardas Marinha. Esse é um momento muito, muito importante, porque são definidos, por exemplo, quem pode entrar na academia: jovens fidalgos, aristocratas, filhos de oficiais de marinha poderiam ingressar diretamente na academia, os filhos de capitão-tenente para cima, que é um posto intermediário na Marinha, filhos de oficiais do Exército, mas nesse caso oficiais superiores, o posto mínimo precisava ser o de sargento-mor. E nesse momento também se definem as disciplinas que vão ser ministradas nessa Academia Real de Guardas Marinha, ou seja, qual currículo, quais exigências acadêmicas, necessário ou não um determinado tempo de embarque. Então, esse ano de 1796, ele é um ano que, de alguma maneira, representa uma inflexão na própria história da academia. E o que se cria em 1796 é o resultado, na verdade, de um debate muito amplo que percorreu Portugal, a segunda metade do século XVIII, em Portugal, desde as chamadas reformas administrativas do Conde de Lippe, que era justamente um militar prussiano contratado pela monarquia portuguesa para promover uma reforma militar. O Conde de Lippe ele vai se dedicar, sobretudo, às questões terrestres, mas, de alguma maneira, essas reformas militares e administrativas terrestres, elas também impactam a Armada, sobretudo a partir da década de 1790. Então, essa academia de 1796, que é militarizada, sobretudo, ela tem um curso matemático muito forte, que envolve a aritmética, a álgebra, a trigonometria reta e esférica, aulas de astronomia, navegação, cosmografia, e há um conjunto de exames e de provas frequentes muito, muito rigoroso. Esse modelo era o modelo que se chamava modelo francês, porque os oficiais franceses, eles eram não só franceses, mas também espanhóis, eles eram muito ilustrados, no sentido de iluministas. Eles tinham uma formação matemática muito consistente, eles eram, às vezes aparece assim nas fontes, eles eram cientistas navais, eles eram cientistas do mar, ou seja, eram pessoas dedicadas a esse universo também técnico. Eles falavam, ou tinham aulas de francês em Portugal, isso era um dos pré-requisitos, e depois, ao longo do século XIX, passaram também a ter aulas de história, de geografia, enfim, de outras disciplinas. Porém, os ingleses diziam que, apesar de os oficiais franceses serem fidalgos, serem príncipes do mar, é uma designação frequente nas fontes, eles não sabiam vencer batalhas. Quem efetivamente vencia as batalhas eram os ingleses, que frequentemente estavam alcoolizados a bordo, eram rudes, eram grosseiros, eram homens do improviso, eram homens que tinham alguma coisa meio que depois o Napoleão Bonaparte vai chamar de coup d'oeil, né? Eles têm um olhar, eles lançam um olhar pela batalha, imaginam o desfecho, ou seja, eles não se subordinam a doutrinas e a esquemas, né? A chamada escola formalista, em que há um protocolo a ser cumprido no mar. Eles são aquilo que os franceses chamam de uma escola meleísta, estão dispostos ao improviso. Por outro lado, se um oficial de marinha português e depois brasileiro, depois da independência, em 1822, ele só tivesse o ensino das artes, limpeza de carena, que é o casco do navio, manobra com velas,
aulas sobre mastros, vergas, cabos, ou seja, um conjunto de atividades mais artesanais, mais manuais. Eles seriam, de alguma forma, tipificados ou classificados como aqueles que trabalham com as mãos, aqueles que são quase mecânicos. Isso, dentro de uma lógica aristotélica, muito advinda de uma segunda escolástica ibérica, isso não soava bem. Era preciso que esses oficiais de marinha também dispusessem de uma estirpe, até porque seria muito difícil convencer o filho de um aristocrata, um futuro marquês, um futuro conde, a trabalhar no convés de um navio num universo bastante agressivo. Então, essa Academia Real de Guardas Marinhas, em 1796, ela consegue conjugar, de alguma forma, esses dois perfis. O perfil do artesão do mar, aquele que trabalha com as mãos, que se suja, que entende da prática, digamos assim, mas também um homem mais douto, aquele que cuida das matemáticas, mas eventualmente fala sobre direito natural, direito da gente, Aristóteles, Vegésio, Plínio o Velho, ou seja, que consegue minimamente referir os grandes filósofos da antiguidade. Então, é mais ou menos isso que se passa aqui, não é? Um conjunto de requisitos idiomáticos, questões lexicais, que vão, de alguma maneira, caracterizar esse oficial de marinha, que não pode ser exatamente um artesão ou um artista. Ele precisa ser também um cientista. Isso faz parte, não é, dessa estirpe. E aí, como se resolve isso a partir de 1796? Há um curso teórico de 3 anos, em que há aulas na chamada Casa das Velas e na Casa das Formas, que são aulas teóricas, mas que têm uma certa natureza prática. E, por outro lado, há um 4º ano, em que é o ano do embarque. E, nesse 4º ano, os alunos, ou os guardas-marinha, não é, vão para um navio, e lá eles vão efetivamente, não é, aprender manobras náuticas, táticas, observação astronômica, cálculo da longitude, latitude, exercícios de atracação e desatracação, manobras com velas, etc. Vão vivenciar os riscos de incêndio, né? Por isso que coloquei essa imagem aqui do Eduardo De Martino. Os lentes da academia, assim eram chamados os docentes, eles tinham um estatuto elevado, o mesmo estatuto dos professores da Universidade de Coimbra. Tinha uma série de pré-requisitos a serem cumpridos, precisavam ser doutos, precisavam dispor também de alguma especialização técnico-militar, enfim. Então, eles tinham eventualmente conflitos de autoridade, conflitos de jurisdição com o almirantado português e depois também com o almirantado brasileiro, mas eram pessoas, em geral, bastante respeitadas. E há um conjunto, não é, que faz parte desse universo acadêmico da virada do século XVIII para o século XIX, um conjunto de obrigações comportamentais desses jovens. Né? Eles deveriam aprender a obedecer, deveriam aprender determinados valores, como honra, coragem. Na França, sobretudo, não é? Essas academias militares vão recrutar pessoas de condições sociais muito diferentes e, de alguma maneira, essas academias vão tentar padronizar essas pessoas em função de comportamentos morais e sociais esperados. Na Península Ibérica, em geral, há um esforço para que se conserve uma certa manutenção das armas nas mãos de uma determinada elite aristocrática que constitui a nobreza do reino desde, pelo menos, da restauração de 1640. Então, há aqui provas de nobreza para se ingressar na academia. Inclusive, na década de 90, os nascidos no Brasil não podiam se matricular na academia, apenas os nascidos no reino, e a partir dos anos 1800 há uma ampliação do controle e do rigor dessa nobreza que se matricula na academia. Inclusive, os postos mais altos da Armada
ficam restritos a filhos de oficiais da Armada ou do Exército, que já têm também uma alta patente. É verdade que existiam as chamadas dispensas, ou seja, o aluno ele poderia requerer determinadas dispensas, caso ele se apresentasse como um voluntário, caso o contexto fosse de guerra e também a monarquia portuguesa e depois o Estado Imperial Brasileiro tivessem necessidade de recrutamento. Nesses casos, não é? Quem estudou isso foi o Carlos André Lopes da Silva, os potenciais alunos faziam um requerimento para a Rainha Dona Maria I ou então para Dom Pedro I aqui no Brasil, pedindo que, excepcionalmente, ele fosse matriculado na academia, ainda que ele fosse descendente de pessoas escravizadas, ainda que, ou seja, com muitas restrições, não é? Ele se apresentava como um potencial aluno dessa academia. Quando a academia se estabelece no mosteiro de São Bento, ela traz de Portugal toda a sua estrutura. Então, os autores estimam que são mais ou menos 100 pessoas que se instalam aqui, entre alunos, guardas-marinha, aspirantes a guardas-marinha e também docentes. E, além desse efetivo humano, vem uma biblioteca com alguma coisa em torno de 2.000 exemplares, o que é, para padrões do século XVIII, finais do século XVIII, início do século XIX, alguma coisa considerável. Vem também os arquivos todos dessa academia, toda a legislação e a normatização dessa academia, os currículos, as aprovações, os instrumentos náuticos, que não eram poucos, sextantes, astrolábios, agulhas de marear, roteiros de navegação, enfim, é um material considerável que vem se instalar exatamente aqui no mosteiro. Para as senhoras e senhores terem uma ideia, até hoje, o núcleo principal da Biblioteca da Marinha, que fica aqui na rua Marinque da Veiga, vizinha aqui onde estamos, é advindo da Academia Real de Guardas de Marinha. Os livros mais importantes, as primeiras edições do Newton, as obras de Lagrange, por exemplo, né, todas essas obras vieram em 1808 e acabaram depois não retornando quando a corte volta para Portugal, ali às vésperas da independência. E aí a academia se instala aqui, no Mosteiro de São Bento, provavelmente na hospedaria, porque é a palavra que figura na documentação. E há uma série de vantagens que o diretor da academia, nessa altura, enumera. Por exemplo, a proximidade com o arsenal da corte, o arsenal de marinha até hoje é muito vizinho do mosteiro. Aqui havia uma casa das velas, onde se aprendia a cozer e cortar velas, algo importante para pessoas que vão embarcar em navios no início do século XIX. Os alunos tinham oportunidade de visitar os estaleiros, os diques. O mosteiro fica no alto de uma elevação, não é? Então isso facilita ou facilitava as observações náuticas, embora um lente de navegação astrônomo tenha criticado os instrumentos, dizendo que os instrumentos eram de má qualidade e que eles viam tudo a partir de uma janela e que os cálculos ficavam prejudicados dessa maneira. Há uma proximidade com o núcleo administrativo da Marinha, por conta da proximidade com a Secretaria de Estados de Negócios da Marinha, onde havia uma espécie de um secretário de Marinha, ou seja, um ministro da Marinha, na época, ministro com algum anacronismo. E, além disso, não é, esperava-se que os monges, tivessem já uma certa familiaridade em receber tropas militares, porque isso é algo que, desde a Idade Média, é razoavelmente comum na Europa. Os próprios monges beneditinos já tinham acolhido aqui tropas militares em situações de risco e defesa da cidade. Em 1826, 1826, alguém critica essas acomodações. E critica por uma razão muito simples. Na verdade, quando a academia se instala aqui, são mais ou menos 100 pessoas. Em 1826, por conta da Confederação do Equador, por conta das guerras de independência,
por conta das guerras da Cisplatina, que duraram entre 1825 e 1828, a academia praticamente triplica o número dos seus alunos. Essas exigências nobiliárquicas que acabavam restringindo a matrícula de futuros oficiais de marinha, elas vão sendo flexibilizadas, ainda que constassem na documentação. E dessa forma, não é, há uma espécie de uma superpopulação de alunos na mesma estrutura que acolheu a academia em 1808. Então, um guarda-marinha, depois de ser punido, ele diz que é natural que a punição ocorresse, porque os guardas-marinha viviam em cubículos de um mosteiro cobertos de telha-vã. É a crítica que aparece na documentação. Esse guarda-marinha foi punido em 1826, ele ficou 4 meses preso, uma prisão administrativa, que foi dada pelo diretor da academia. A Marinha, nessa época, ela tinha navios prisão. Isso era comum em todo o século XIX. Mas, em geral, os alunos da academia não iam para esses navios, as presigangas, porque lá havia criminosos que, na verdade, cometeram crimes graves e se considerava que um aluno estava em formação, que a falha dele foi uma falha disciplinar, administrativa, ele não está sujeito à justiça penal, mas a uma justiça mais administrativa. Então, ele, em geral, era preso na casa da prisão, que também ficava aqui, não consigo dizer exatamente se no arsenal da corte, logo aqui embaixo, ou no mosteiro, porque não tenho essa indicação. Na década de 20, também houve muitas requisições da Casa da Livraria para que ela fosse desmobilizada e fosse incorporada à academia. Mas o abade lembrava que, olha, a Casa da Livraria também funciona como uma enfermaria, e a Casa da Livraria é importante para nós, e por aí vai. E há muitos registros, ou alguns registros, de que o adro e a lareira eram um palco frequente de assoadas, que são gritarias, vaias, aos docentes da academia, principalmente depois de provas muito difíceis, e esses alunos eram punidos, né? E também algazarras. E as infrações eram gritaria, mau comportamento, insubordinação. Tem um caso curioso de alguém que faz uma espécie de uma careta quando é repreendido por um docente. Esse não é preso, mas recebe palmatórias, não é? Ele recebe um castigo corporal, digamos assim. Há crimes de natureza que são chamados atos de imoralidade, que são crimes de natureza mais sexual, não só dentro da academia, mas também na cidade do Rio de Janeiro, ainda que houvesse um internato de maneira mais frequente, mas eventualmente os alunos saíam. E os castigos para esses crimes eram expulsão, em casos mais graves, prisões curtas, embora 4 meses não seja tão pouco assim, não é? Na academia e em navios, mas em navios muito menos, e também as palmatórias. Tem um diretor da academia, chamado Diogo de Brito, que diz que ele é como um pai para os alunos, que os alunos são muito jovens, na verdade os alunos tinham 13, 14 anos, e que ele, como um pai, não é? Ele precisava corrigir os alunos e indicar aos alunos um caminho mais correto. Então, a academia ela se instala aqui em 1808, depois ela sai daqui em 1832, eu já concluo, e ela sai daqui e vai para o Largo de São Francisco, onde hoje há o prédio da Escola de História, do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ali ela coexiste com a Academia Militar, mas essa coexistência não foi considerada positiva, por basicamente 2 razões. A primeira é uma razão técnica, operacional, ou seja, os currículos para um oficial das forças terrestres são muito diferentes dos currículos para um futuro oficial da Armada. Então, e houve uma tentativa de criação de um currículo único. E a segunda razão é que os alunos viviam se hostilizando, e houve muitas brigas e confrontos, então acharam melhor que a academia voltasse para o Mosteiro de São Bento. Então ela volta no ano seguinte, 1833, e fica aqui até 1839. Aí, em 1839, há uma grande reforma na academia,
que vai ser muito completada pela reforma de 1858. Né? A gente poderia até imaginar que a academia ela ganha uma feição mais contemporânea em 1858. Aí as disciplinas agora já são disciplinas típicas do pós-revolução industrial: química, balística, física experimental, ou seja, abandona-se um pouco uma matemática pura e a academia, que inclusive muda de nome em 1858, deixa de ser Academia de Marinha e passa a ser Escola de Marinha, ou seja, uma ênfase agora na área do ensino. A academia continua tentando equilibrar uma versão mais teórica com uma versão mais prática, de alguma forma procurando fazer com que esses artesãos do mar se tornem oficiais de marinha civilizados. Tem um documento muito interessante do século XIX, em que o ministro da Marinha, aí já no segundo reinado, ele diz que se os oficiais de marinha forem rudes e toscos, eles não têm condições de falar com o governo. E se não dialogam bem com o governo, a marinha e a defesa do império se prejudicam, porque a capacidade de argumentação em prol da defesa das fronteiras acaba também ficando prejudicada. Então eu concluo, não é, dizendo que essa Academia Real de Guardas Marinha ela precisa ser pensada dentro de um conjunto de reformas administrativas e militares que são experimentadas pela monarquia portuguesa em função de um contexto iluminista na segunda metade do século XVIII, que não há um projeto ou um plano perfeito para a academia, mas ela vai sendo ensaiada, não é? E a diversidade de decretos, alvarás, extinções, recriações, comprova isso. E, finalmente, que se não fosse o acolhimento aqui no Mosteiro de São Bento, a academia não teria condições de prosseguir num momento tão significativo para a história do país, um momento de guerra, em que podem imaginar como a Marinha foi importante, né? Dadas as dimensões do Império. Imaginem, por exemplo, se os soldados tivessem de caminhar até Belém, ou se tivessem de caminhar até Salvador, né? Esses soldados chegariam lá exaustos, doentes, e não teriam condições de entrar em combate. Então, os navios são fundamentais nesse momento para operações de bloqueio, transporte de tropas, ameaças de bombardeio, conjunto de operações de guerra que ocorreu frequentemente entre os anos 1820 até a Segunda Guerra Mundial, no caso do Brasil, até a Guerra do Paraguai. Então, dessa maneira, eu não posso deixar de assinalar a nossa proximidade, né, com o Mosteiro de São Bento. A academia nasce aqui e os portugueses recriam uma outra academia, ou seja, por isso que os brasileiros dizem que nasceram em 1882, já que a Escola Naval de Portugal ela foi recriada na década de 20, e nós nunca recriamos a Escola Naval. Nós herdamos, não é? É um argumento de antiguidade, não sei se tem muita eficácia, mas frequentemente é invocado dentro da Marinha. Então, só tenho mesmo a agradecer, dizer que foi um prazer imenso estar convosco hoje, agradecer a oportunidade de apresentar essa pesquisa e fico à disposição por esses e-mails, se as senhoras e senhores quiserem indicações bibliográficas ou sobre as fontes ou questões, de fato, fico à disposição. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, uma satisfação de tê-lo aqui. Gostaria de lembrar apenas 2 pontos muito próximos da vida beneditina. São Bento, na regra, compara a vida monástica como vida militar. E depois a formação, as exigências para que um jovem se tornasse monge não era muito distinta das exigências para se tornar um oficial de marinha. Muito obrigado e continuemos através das mídias sociais, então, porque agora não podemos passar no máximo 5h45, porque temos o ofício de vésperas às 18 horas.
Convido agora a professora Sabrina, que atua na Escola Superior do Exército, mas atualmente pesquisa sobre o Abrigo do Marinheiro, que foi uma fundação iniciada aqui no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Boas-vindas, Sabrina. Obrigada, Dom Mauro. Boa tarde a todos, todas. Fiquei com essa tarefa difícil, né, de ficar por último no dia da semifinal, né, da Copa. Mas vamos lá, né? Vamos enfrentar esse desafio, que é o desafio próprio da pesquisa científica, né? Eu acho que tem uma coisa assim importante de dizer. Quando o Dom Mauro me apresentou, eu sou professora de carreira, né? Então a minha carreira é a carreira do Magistério Superior Público Federal, né? Eu sou professora do Magistério Superior e pesquisadora, né? E enfrento, por conta disso, todos os desafios da pesquisa científica no Brasil, né? A pesquisa que eu vou falar hoje, ela foi a pesquisa base da minha carreira, né? Porque eu sempre pesquisei política social, né? Eu sou assistente social de formação e sou uma assistente social de formação que tem uma história muito interessante, né? Porque a escolha da minha profissão, ela se deu por uma relação que a minha família tinha com a religião católica, né? Para mim não é problema nenhum dizer isso, né? Minha família é uma família bastante católica, né? Nós somos de um bairro chamado Ilha da Conceição, em Niterói. E eu conheci a minha profissão através do trabalho com os companheiros da Toca de Assis. A gente fazia em Niterói uma coisa que a gente chamava de Operação Araribóia, que, graças a Deus, não existe mais hoje, né? Mas era meio que uma política pública da cidade de recolhimento dos irmãos, né? População de rua. E por que eu estou dizendo isso? Assim? Porque a minha abordagem da política social, ela é uma abordagem que tem a ver com essa minha trajetória. Porque para um analista de política social, para um ou outro pesquisador contemporâneo, o que vai vigorar na análise é sempre a relação de laicização da política pública, tal como está colocada na Constituição de 1988, né? Que são ações públicas, né, dirigidas pelo Estado, sem caráter religioso, né? Mas, na minha análise como pesquisadora, mais do que negar a origem, é a gente entender como se deram essas transformações e como no cenário contemporâneo esses diversos entes, né, Estado, Igreja, e aqui, né, o Estado representado pelas Forças Armadas, convergem. Então, por isso eu precisei fazer essa introdução. E vou fazer também uma introdução sobre a minha atual função hoje, né? Então, como eu disse para vocês, eu sou professora, né, do quadro do Ensino Público Federal, e o meu concurso original foi para um estado lá no norte do país que se chama Tocantins, né? Eu era militar aqui no Rio de Janeiro, fiz concurso para essa universidade, deixei de ser militar, fui para o Tocantins e 2 anos depois o Exército me requisitou por interesse da administração. Eles deram uma vaga de concurso e eu vim para o Rio de Janeiro, né, transferida para uma instituição no Leme, e depois fui transferida para uma instituição na URCA, que é o Centro de Capacitação Física do Exército. Então, atualmente, hoje, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física e, basicamente, a minha função hoje é pesquisar atletas de alto rendimento. No pós-doutorado, eu estou estudando a relação entre traços de personalidade e desempenho físico de militares. Mas, Sabrina, por que você está dizendo tudo isso? O que isso tem a ver com o Abrigo do Marinheiro? Porque essa pesquisa, ela resgata o que há algum tempo aí, não vou dizer quanto, para vocês não precisarem fazer as contas, né? Mas que foi a base da minha pesquisa, que é tentar entender como a política social ela é compartilhada entre diversos entes. E, nesse caso aqui, uma coisa que é muito comum nos países, né, em nações como os Estados Unidos, como o Reino Unido, né, como o Marcelo colocou aqui, que é a base da política pública, é a guerra, são as instituições militares, né? Então, se vocês virem países como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a Escócia, como a França, são países que tiveram a base da sua política social o despontar da guerra, né? Então, por consequência dos efeitos de guerra,
né, tais políticas ou ações de Estado elas foram criadas. Aí a gente pode colocar várias, né? Desde a política para a pessoa com deficiência, da política de assistência social, da política de saúde, né? Que não é o que a gente tem muito no Brasil, né? Na minha opinião, por 2 motivos. O primeiro deles é porque nunca tivemos um conflito de grande extensão, né, no território nacional. E a segunda é pela relação que tivemos durante um período importante da história do país, da gestão do Estado brasileiro por forças militares, né? Então, é quase que uma cisão, né, entre quem fala... Tem um professor que gosto muito, vou citá-lo aqui, que é o professor José Murilo de Carvalho. Ele diz que, no Brasil, quem estuda militares parece que foram pessoas a favor da ditadura, quando não tem nada a ver, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, essa abordagem que eu vou fazer para vocês aqui, ela inexiste quando a gente fala de política social no Brasil. O que a gente tem, por exemplo, que é uma professora muito respeitada na minha área, né, que é a professora Maria Yamamoto, que vai dizer que a Legião Brasileira de Assistência, que foi a primeira grande instituição vocacionada para assistência social no Brasil, ela nasce, né, de iniciativas ao suporte das famílias dos pracinhas, em 1942. Então, eu estou falando isso para dizer um panorama para vocês de por que esse assunto ele emerge, né, entre as minhas análises. Tem a ver também com esse escopo de pesquisa, vou deixar aqui com o Mauro, depois ele sorteia para os alunos, né, que é a família militar. Né? Eu foco nessa... Eu tenho esse tema como foco das minhas pesquisas por entender que a família fala muito sobre as instituições militares, né? O título que eu dei a essa palestra é exatamente pelo que o Marcelo falou da localização geográfica, né? Então, o que é o Abrigo do Marinheiro hoje? O Abrigo do Marinheiro ele é uma instituição sem fins lucrativos de direção da Marinha do Brasil, que foi criada em 1919. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu comecei a pesquisar com que foco? Com foco de tentar entender qual é a função dessa instituição hoje e como ela fala daquela hipótese que eu disse para vocês, que a política social no Brasil ela tem uma evidência da relação com as forças militares e com a guerra, mas essa história não é contada. Então, o título da palestra tem muito a ver com o fato dessa instituição, o Abrigo do Marinheiro, ter sido criado aqui, né, no Mosteiro de São Bento, e o Arsenal de Marinha, aí já estou falando da Marinha, o Arsenal de Marinha do então Rio de Janeiro, porque já estamos falando de pós-proclamação da República, né, estar aqui. Mas para quê? O que era o Abrigo do Marinheiro, né? Essa é a pergunta que eu me faço até hoje. E quando eu comecei a pesquisar sobre essa instituição, que é uma instituição, volto a dizer, filantrópica, de assistência social vinculada à Marinha do Brasil, focada no seu público interno, focada nos militares da Marinha, mas não só, né? Já tem projetos sociais que abrangem civis, né? Crianças e tudo mais. Eu preparei, com outros colegas, um capítulo para esse livro aqui, em 2022. E aí, quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu comecei a visitar algumas fontes, né? E aí eu perguntava para as pessoas, não, mas aonde está essa fonte? As pessoas simplesmente diziam, não, o Abrigo do Marinheiro foi criado no Mosteiro de São Bento. Eu falei, tá, mas então me mostra essa fonte. E as pessoas não sabiam, né? Então, eu comecei a desenhar essa pesquisa em 2022, e tal como naquele ano, o objetivo dela, né, da pesquisa, era analisar os arquivos históricos preservados pelo Mosteiro de São Bento, que até então eu não sabia onde estava, né? Para fundamentar o que eu chamo de sistematização histórica do Abrigo do Marinheiro e para atestar a relação entre as ações, né, de assistência social vinculadas às instituições militares. Essa foto aqui é uma foto do Abrigo do Marinheiro, do seu período de criação, que eu encontrei aqui nos arquivos históricos do Mosteiro de São Bento, graças a Dom Mauro, né, que foi quem eu pedi ajuda. Lembrem, escrevi aquele capítulo de livro em 2022 e fiquei com essa elaboração de pesquisa, né, na cabeça. Todos os arquivos que vocês virem aqui, que estão ao longo da apresentação, foram arquivos que eu consegui aqui no Arquivo Histórico do Mosteiro de São Bento, tá? Bom, então esse foi o objetivo da pesquisa. E qual que era a minha pergunta? Que essa pergunta se renova, se amplia, né, eu reviso, né? Mas, basicamente, de que forma
a criação do Abrigo do Marinheiro reflete o que a gente chama, né, de protoformas das iniciativas de assistência social que emergiram das instituições militares no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Lembrem que eu estou afirmando que ações de assistência social, elas emergem de processos, digamos, de iminência de guerra ou em contextos de guerra, tá? Então, o período, quem está estudando aqui, né, quando a gente fala da criação de uma instituição em 1919, o que estava se passando nesse período, né? O que estava emergindo nesse período que, entre as minhas hipóteses, fez com que essa instituição pudesse ser criada? Bom, para estruturar essa pesquisa, eu tinha, então, um objetivo, fiz uma pergunta de pesquisa e o percurso metodológico desenvolvido desde 2022 foi, primeiro, visitar bases, né, estudos bibliográficos, normativos. Eu comecei a fazer uma escuta sistemática dos profissionais da Marinha. Eu perguntava para as profissionais, né, as assistentes sociais, as equipes do Abrigo do Marinheiro, né, mas olha, onde é que está isso que você está dizendo? E as pessoas não sabiam muito bem. E aí foi quando eu comecei também a pesquisar, né, comecei a perguntar aqui para o Dom Mário, olha, eu tenho essa hipótese, o senhor sabe? Ele, não, sim. Então, eu passei para a pesquisa documental, né, e é nesse momento que eu estou hoje. Com relação à pesquisa bibliográfica, eu parto de uma análise que o professor José Murilo de Carvalho faz, entendendo o Abrigo do Marinheiro como um símbolo dessa relação entre ações de assistência social e as instituições militares no Brasil. Lembrando que isso aqui ainda é bastante negado, tá? Fazer uma relação entre ações de suporte, de assistência e militares, ainda na minha área, né, eu acho que para outros analistas de política social, é muito rechaçado, porque ainda se tem uma visão muito dura em relação às instituições militares no Brasil, como se essas instituições não tivessem prestado e não prestassem até hoje um serviço bastante importante, sobretudo para populações vulneráveis e, sobretudo, quando a gente fala de homens, né? Então, a gente pode fazer todas as críticas, tá? Mas o serviço militar obrigatório, ele é e continua sendo a política pública de primeiro emprego para os homens. E agora, eu estou analisando, né, no caso do Exército, a primeira turma de mulheres que está entrando no serviço militar voluntário feminino. Esse ano é o primeiro ano em que as instituições militares recebem mulheres para serem soldados, né? E, na minha opinião, como analista de política pública, isso tende a propor muitas alterações para a política de juventude no Brasil, quando a gente pensa as mulheres, né? Então, redução da gravidez na adolescência, né? Porque você não pode ingressar, em tese, né? Não pode ingressar tendo filhos. E, no caso das mulheres, uma gestação compromete muito o vigor físico que se espera de uma menina, uma jovem dessa idade, né? Então, eu estou vendo com atenção e com muito otimismo, né, essa iniciativa, mas, sim, as instituições militares, quando a gente pensa, por exemplo, em políticas para a juventude, principalmente para os estratos mais vulneráveis da juventude, elas ainda são muito criticadas, né, pela forma de ingresso, pelo que faz, pela subjugação, pela condição hierárquica, né? Então, o que eu estou tentando trazer aqui à tona é entender, falando desta instituição específica, esse símbolo que, na minha opinião, é um símbolo bastante expressivo dessa relação entre militares e ações de suporte e assistência social. E aí eu vou trazer aqui o que o professor José Murilo de Carvalho vai falar, dizendo que a discussão dos símbolos e do seu conteúdo, né, pode fornecer elementos preciosos para entender a visão, nesse caso aqui, de república, né, estamos falando ali dos primeiros 10, 20 anos da proclamação da república, que ele estava por trás, ou mesmo uma visão de sociedade, de história, do próprio ser humano. E por que é importante dizer isso aqui? Porque no mesmo lustro, mais ali até a década de 30, quando a gente pensa nas ações de assistência social, a gente vai ter marcos importantes, por exemplo, que é a política, a relação, né, da encíclica Papal Rerum Novarum, que vai falar do bem comum, que vai falar da justiça social, que foram princípios e valores agregados na política de assistência social até hoje, quando a gente fala que é uma política para quem dela necessitar, é uma política não contributiva, né? Então, eu estou usando essa simbologia, né, que para mim é a representação do Abrigo do Marinheiro, para pensar essa relação entre assistência social e instituição militar, né? E aí eu trouxe aqui uma nuvem de palavras só para ilustrar para vocês quais são as premissas, né, que eu estou me apropriando para poder analisar essa instituição.
É uma instituição, então, que nasce ali nos primeiros 20 anos pós-proclamação da República, lembrando da Constituição, que já nesse momento fala da separação entre igreja e Estado, né? Então, eu estou falando de uma instituição que nasce não só no espaço geográfico do Mosteiro de São Bento, mas muito relacionado a essa relação que o Marcelo já introduziu aqui, né? Do mosteiro com o Arsenal de Marinha, aí já do Rio de Janeiro, né? O Arsenal também está aqui. E aí, essa pesquisa bibliográfica, ela também trouxe um conteúdo normativo. Eu resgato aqui o decreto que faz do Abrigo do Marinheiro, que refere ao Abrigo do Marinheiro em 1921 como uma instituição pública. O que isso quer dizer? Né? O que ter um decreto que destaca, né, essa instituição que nasce no bojo de uma instituição militar como uma instituição pública, né? Então, ela se insere no ciclo da ação social, da produção, do suporte, né, em termos de assistência para a população. E aí eu ainda tenho aí algumas dúvidas, né, em termos de pesquisa. Conversava isso muito com o Domaro. A gente ainda não tem muito claro se o Abrigo do Marinheiro foi uma instituição criada apenas para receber, porque os documentos dizem isso, né, para acolher os marujos que ficavam vulneráveis, inclusive as questões relativas ao avanço do protestantismo, já que a religião católica não era mais a religião oficial, né, para proteger os marujos das vulnerabilidades da grande cidade do Rio de Janeiro, já que nem todos poderiam ser acolhidos, né, no Arsenal. Então, essa instituição nasce com essa função e, principalmente, 3 anos depois da sua criação, como uma instituição de caráter público. Tá? Acho que é isso que é importante destacar. E, como eu disse para vocês, quando eu comecei a pensar nessa pesquisa, o que para mim foi assim, a minha mola propulsora, né, para essa produção é que não há, né, eu escutava isso, não há registros sobre a história do Abrigo do Marinheiro. Falei, gente, isso não existe. Em algum lugar esses registros estão, né, e a gente precisa saber onde é que eles estão. Não se sabe onde estão conservados os arquivos históricos. Isso era o que as pessoas me diziam, né, quando eu perguntava. Outra, a criação foi em 1919, mas não há fonte que confirma esse marco. Falei, não, mas se foi em 1919 e alguém disse isso, é porque alguém tem alguma fonte, nem que seja uma fonte ali que não seja primária, né, onde esse registro esteja. Outra referência era que o objetivo da criação do Abrigo do Marinheiro era atender aos militares do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, né, e aí por isso a proximidade entre as duas instituições. E, por último, né, o Abrigo do Marinheiro foi criado junto ao Mosteiro de São Bento. Então, foi com essa informação que eu parti para a pesquisa de campo. Né? E aí, eu volto para vocês no início, quando eu disse o seguinte, olha, meu nome é Sabrina, eu sou assistente social, a minha relação com a minha profissão, ela começou quando eu né, lá na minha igreja, fui para a rua para poder fazer né, o trabalho com população em situação de rua com a equipe da Toca de Assis. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pesquisa, para mim, ela é uma pesquisa que é viva, né? Ela tem um caráter aplicado, ela tem uma funcionalidade. Então, ela existe tal como pesquisa básica, a gente vai fazer o levantamento com rigor científico, com método, mas com uma intencionalidade, né? E aí, o que é legal da pesquisa que eu vou falar aqui, que foram umas reflexões que Domaro e eu fomos fazendo, né? No sentido do como é que a gente envolve, a gente faz crescer essa pesquisa, né? Que é a gente ampliar esse escopo de pesquisa, todo esse percurso metodológico que eu fiz, para a gente poder fazer disso, às vezes, um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, né? Esse é um dos meus objetivos. Bom, então a pesquisa documental, eu fiz um contato com o Domaro, não, olha, sim, temos registro, você pode vir aqui, mas eu fui também ao Arquivo Nacional, então lá no Arquivo Nacional tem um banco grande de documentos, né? Tem um banco que fala sobre o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Comecei a dar umas lidas ali nas ordens do dia, né? E depois fui para o Arquivo Histórico da Marinha do Brasil. Também consegui alguns documentos mais contemporâneos, né? Já assim, com a criação do Abrigo do Marinheiro mais consolidada. Na Biblioteca Nacional também eu sei que há alguns arquivos iconográficos de fotos, eu consegui pela internet mesmo, porque são fotos que falam sobre visitas presidenciais
a Casa do Marinheiro, que fica lá na Penha, né? Porque em 1940, né, já em 1950, as festas voltadas para as famílias dos marinheiros, que eram realizadas lá, tinham uma referência de caráter mesmo de chefe de Estado. Então, o ministro da Guerra, o ministro da Marinha, e até já ali em 1940, 1950, a Alzira Vargas, né, que foi a principal representante da política de assistência presidencial no Brasil, também fazia essas visitas e, por isso, algumas fotos estão conservadas na Biblioteca Nacional, que eu ainda não visitei. Bom, então aqui estou eu fazendo levantamento, né, no arquivo histórico aqui do Mosteiro de São Bento. E aqui alguns arquivos, né, que eu consegui, alguns fundos que eu consegui, junto ao arquivo aqui do Mosteiro de São Bento. E aí a minha grande questão era uma escola? Era um internato? Qual era a função do abrigo do marinheiro? Né? Então, com essas perguntas, a gente vê aqui, por exemplo, tem um cartão de frequência. Também, assim, eu ainda não tenho completa certeza que funcionava em caráter de internato, mas sim como uma escola, né? Então, sim, o local onde os marujos não só dormiam, faziam as refeições, se abrigavam, mas também tinham a instrução formal, que era o que dizia, né? Aqui a gente tem uma representação das diretorias do Abrigo do Marinheiro, que já na década de 40. E por que eu fiz questão de guardar esse arquivo? Porque uma coisa que muito me interessa também é acompanhar a trajetória dessas diretorias para entender a referência de uma grande evidência que há hoje, por exemplo, na instituição, que é a participação das esposas dos comandantes. Né? Existe um grupo chamado Voluntárias Cisne e Branco, né? Nessas ações, né? Nas ações de suporte em matéria de, não é a assistência social, tá? Porque a assistência social, tal como ação institucional, ela é cumprida por uma diretoria de assistência social com profissionais, assistentes sociais, advogados, psicólogos, né? Com formação o que não invalida as ações assistenciais realizadas, né, pela família militar, e aí a representação das chamadas voluntárias cisne e branco, que são as esposas dos comandantes. Então, esse aqui foi um arquivo que eu fiz questão de guardar, porque esse vai ser um braço da minha pesquisa. E aí aqui, então, quando a gente fala da instrução formal, isso aqui é um boletim, a gente também tem as cartas dos marinheiros, né, solicitando ingresso, porque não tinham onde ficar, porque moravam muito longe, uma infinidade de conteúdo de pesquisa. Aqui o cartão de matrícula, ó, vejam aqui a data, tá? Bom, e aí, quais são as conclusões iniciais que eu posso propor para vocês, que são bem iniciais, tá? Em relação aos arquivos que eu já pude visitar. Então, a gente está falando ali de uma instituição, o Abrigo do Marinheiro, que se apropria daqueles ideais pós-proclamação da República, principalmente os ideais salvacionistas em relação a salvar a criança, salvar o jovem, né, salvar o futuro da nação, né? É uma instituição que vai se encontrar num processo muito sine qua non desse período, que é a cisão da relação oficial entre igreja e Estado, né? E aí a igreja, com a autoridade política que sempre teve, se posicionando politicamente, mesmo em meio a essa cisão oficial, né? Então, a gente vai ter aqui, isso aqui eu vim refletindo com um colega, né, pesquisador de história. Ele falou, olha, a gente teve um evento importante para a Marinha, né, quando a gente fala desse grupo populacional que você está pesquisando, que foi a Revolta da Chibata em 1910. Né? Então, também soa, ou pode soar, estou levantando aqui como hipótese, como uma ação de reparação, né? De reparação para esse grupo que se revoltou, né, diante das condições institucionais, das condições militares, das condições sociais em que viviam. Então, é quase que uma política reparatória mesmo, de suporte para aquele grupo que já vinha questionando, né, as condições militares, sociais e institucionais. Né? Então, aqui, o avanço do protestantismo também é uma evidência que a gente destaca, né, em relação à perda, né, esse afastamento em relação aos princípios de virtude, né, que a igreja propunha nesse momento. Não posso deixar de falar da Primeira Guerra Mundial. Lembram que eu disse? A guerra ou a iminência é motor de proposição de ações de suporte e assistência. Então, a Primeira Guerra Mundial, aqui, estamos falando ali do período entre um pouco depois de 1919, 1920, né? E o que eu estou chamando aqui
de protoformas da racionalização das ações de assistência, que teve o ponto culminante lá na década de 40, né, com a criação da LBA em 1942. Para finalizar, eu queria falar de objetivos progressivos, né, que foram emergindo desse processo de pesquisa. Eu acho que o primeiro deles, que eu ainda não consegui, mas irei, né, no ano que vem, vocês vão me ver aqui falando, o levantamento primário que eu fiz dessa pesquisa, a minha intenção é publicar um livro, né? E aí eu apresentei o projeto desse livro para a gestão institucional da Marinha do Brasil em matéria de assistência, né, para a diretoria do Abrigo do Marinheiro, para a diretoria para a diretoria de assistência social, mas até o momento não foi possível, né, esse projeto deslanchar em termos de incentivo, mas será, podem ficar tranquilos que o ano que vem estaremos aqui lançando esse livro, né? Uma ideia também que do Mauro e eu vimos conversando muito é contribuir para as ações de pesquisa e extensão da faculdade, né? Então, como é que a gente consegue envolver os alunos nesse material que é riquíssimo? Gente, é muito maravilhoso você se ver diante das fontes e a gente ensinar o aluno como é que a gente cataloga, como é que a gente relaciona isso como marco teórico, marco temporal, marco situacional. Então, é uma ideia que a gente tem, ainda não sabemos se ela vai ser possível, acredito que vá progressivamente, né? E, de forma mais ampla, né, produzir conhecimento científico focado em analisar essa relação entre as Forças Armadas e as protoformas de assistência social no Brasil. Então, assim, eu deixo aqui as referências, a apresentação vai ficar com a gestão aqui do seminário, vocês podem acessar, e eu deixo aqui também os meus contatos, tá? Então, essa aqui é a minha rede social, é o meu Instagram profissional. Por favor, quem quiser, quem tiver interesse, a gente pode se corresponder por lá, que está o LinkedIn e os meus e-mails. E muito obrigada a vocês por sustentarem até esse momento a participação. Muito obrigado, professora Sabrina. Um ponto que ela tocou muito relacionado com o Mosteiro também é a presença de Dom Odilon Moura. A Tânia tem aqui um centro cultural da Diocese de Duque de Caxias. Espero que em algum momento ela possa dar uma palavrinha. Esse centro cultural em homenagem a Dom Odilon e estava muito ligado a essa questão da Fundação Leão XIII, então tudo Mosteiro no âmbito social. Muito obrigado. Continuemos pelas redes sociais, que ali não tem relógio, mas nós temos. E um beijo para todos e amanhã nos vemos aqui novamente.